Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como estão vocês na noite desta quinta-feira? Espero encontrar todos bem, na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Para quem não me conhece ou quem for novo por aqui, eu sou Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós mantemos os estudos voltados à doutrina espírita neste canal, Vida em Oração. Nossos estudos acontecem normalmente às terças e quintas, sempre na temática de livros espíritas, tendo como base os ensinamentos de Jesus na doutrina espírita. Às terças estamos estudando livros Missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier, e às quintas um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você for novo por aqui, peço que curta nossos vídeos, que compartilhe e que se inscreva em nosso canal. Estamos retomando os inscritos no canal agora no YouTube, pois fazemos sempre lives há já quase 3 anos no Facebook, mas o Facebook, por questões da plataforma, exclui as lives depois de 30 dias em que elas estão no ar. Isso fez com que perdêssemos muitos estudos bons, muita coisa legal. Então estamos migrando para o YouTube e precisamos atingir o número de 50 inscritos aqui no YouTube para aí sim podermos voltar a fazer lives. Conto com o apoio de todos. Nossos estudos seguem sempre o mesmo formato: uma prece inicial, o estudo, as vibrações e a prece final. Isto posto, vamos então nos acalmando, nos sentando confortavelmente, apaziguando os pensamentos, tranquilizando o nosso coração e elevando nossos pensamentos ao alto. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade de aqui estarmos em seu nome. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por nos acompanhar mais esta noite. E também agradecendo aos nossos benfeitores, nossos mentores espirituais, por aqui estarem conosco, bem como os irmãos desencarnados que vêm até nós neste momento, acompanhar os estudos, trazer suas boas energias e suas inspirações. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Te agradecemos a oportunidade, que saibamos bem aproveitá-la. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um capítulo de coletânea de preces espíritas, onde o Kardec deixa claro desde o início que não se faz necessário ter uma prece decorada, ter uma oração repetida inúmeras vezes, né? Ter palavras bonitas na boca, sendo que o que importa é aquilo que está em seu coração. É a sua intenção, é o seu bom pensamento, é a sua fé naquilo que você está pedindo, naquilo que você está agradecendo, naquilo que você está orando neste momento. Mas ele argumenta também que desde lá, 1840 e pouco, as pessoas muitas vezes davam como desculpa o fato de não fazerem orações, a desculpa de que eles não faziam porque eles não sabiam o que falar, não sabiam o que pedir, não sabiam como falar, como conversar com Deus. Então ele trouxe uma coletânea de preces em conjunto com os espíritos que o aconselhavam na época e ajudavam a formatar esse livro, né? Com explicações mais detalhadas dos motivos daquela prece, mas não para a gente decorar literalmente as frases, mas para servir de inspiração para vários momentos. Se vocês pegarem alguns capítulos para trás, ele faz a explicação completa da oração do Pai Nosso, que ele fala que é a oração mais simples e a que abrange todas as outras, que mostra o quanto Jesus veio para nos ensinar e procurou fazer isso da forma mais simples, pura possível, frente
ao nosso grau de compreensão, que lá há 2000 anos atrás já era um grau de compreensão baixo, e hoje em dia não ganhou tanto mais volume, né? Então é uma explicação muito bonita. Então o tema dessa noite, da prece que ele vai nos passar, é graças por um favor obtido. Bom, então vamos lá. É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos, e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção que espontaneamente devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício sem necessidade de interromper o trabalho. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos igualmente agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos e o incrédulo ao acaso, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos por tudo o que recebeu. Para isso, são inúteis as longas frases: "Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste." Perdão, eu li de uma outra ênfase. Para isso são inúteis longas frases. "Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste." Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos, conforme explicado aqui no capítulo 28, nos números 7 e 8, lá no começo. Então, assim, realmente, quando a gente se habitua a agradecer, se não seja naquele momento, seja no fim do dia, isso se torna um hábito. E aí, quando isso se torna um hábito, você começa a fazer, vamos dizer assim, até sem perceber. Você vê ocorrer algo ali na sua frente com você, naquele instante que acontece, no instante seguinte você está falando: "Nossa Deus, obrigado, Pai. Deu certo, consegui, sabe? Puxa, me livrei." E você passa a fazer isso naturalmente. Ou então, no começo, você faz sempre no fim do dia, né? Obrigado por todas as inspirações, por todo o auxílio, por toda a ajuda, pelas boas intuições, pelos bons pensamentos. A gente começa assim. E depois isso acaba se tornando natural. Você está ali, N coisas, se a gente parar para pensar da hora que acorda, da hora que vai dormir, entendeu? Você está ali, você tem uma boa ideia para resolver uma questão, você tem uma boa ideia para planejar alguma coisa para o futuro, você recebe aquela inspiração para falar com uma pessoa que você não fala há muito tempo, e aí quando você fala, você descobre que a pessoa estava passando por uma situação, e aí você conversou com ela ali rapidamente, você deu um ânimo para ela. Tudo isso a gente tem que agradecer, né? Em tudo dai graças, né? Porque é muito fácil realmente lembrar de Deus, pedir a Deus e falar com Deus quando a gente está em dificuldade. Mas quando tudo está dentro do controle, a gente passa batido. Por isso que é necessário criar o hábito. Então eu acho muito importante essa colocação aqui dessa prece que o Kardec vai nos mostrar, né? Mas além de qualquer prece, realmente de criar esse hábito, né? Eu agradeço, Senhor, porque eu estou vivo, porque eu estou aqui encarnado, estou aqui passando as experiências que eu preciso passar, estou aqui
enfrentando da melhor forma possível o que eu preciso enfrentar, me melhorando, olhando por aqueles que estão à minha volta. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco, encarnados e os desencarnados, por que não? Por todo o auxílio, pelas inspirações. Tivemos outras preces para trás aí, pedindo ajuda aos nossos anjos guardiães. Então, agradeçamos a eles também, porque são verdadeiros mensageiros de Deus em nossas vidas. Tudo de bom que nos acontece tem que ser agradecido. Não é uma obrigação, é uma questão de gratidão, né? Quantas vezes durante o dia que ele fala que acontecem coisas que a gente nem percebe, mas que deveria ser grato. Exemplos bobos. Você está indo de carro e de repente o semáforo fecha na sua vez. Você pode até na hora de ficar meio, nossa, caramba, né, tal. Podia ter acelerado, o cara da frente podia ter acelerado, o cara da frente podia ter ido mais rápido. Não, aquele semáforo ele está fechado para você dar uma pausa, para você respirar, para você se tranquilizar ali naquele momento. Muitas vezes para evitar que, se você passa aquele semáforo forçado, você podia causar um acidente, podia sofrer um acidente, né, sendo talvez até o causador do acidente, podia vitimar alguma pessoa. Então tem que agradecer. Então, falando de um exemplo bobo, né? Muitas vezes a espiritualidade se vale, muitas vezes, de outras pessoas para que você receba ali aquele benefício. É aquela pessoa lenta no trânsito que às vezes está te atrasando, e aí você descobre depois que você passou por um lugar X ou não chegou até um lugar X porque aconteceu um acidente, porque aconteceu alguma coisa complicada naquele lugar, e aquele atraso te levou a mudar de caminho, a fazer um caminho diferente. Tudo a gente tem que agradecer, até mesmo nas dificuldades. Mas não são nem as dificuldades que ele está falando aqui, ele está falando de favores obtidos, dos benefícios que a gente recebe ao longo do dia e nem percebe. Você tem alimento na sua mesa para você se alimentar? Agradece, é um benefício que você está recebendo. Você acordou de manhã, sua saúde está legal, não está tendo dificuldade para levantar, para andar, para fazer suas tarefas do dia? Agradece, você está recebendo muito. Você tem o que beber, o que comer, o que vestir, onde morar? Agradece. Você tem um lugar para sentar, você tem onde fazer as suas necessidades? Agradece. Você tem comida no seu armário, na sua geladeira? Agradece. É o que eu falo para minhas crianças toda noite. Agradece o seu dia, a sua vida, a vida dos seus pais, do seu irmão, dos seus bichinhos. Agradece que você tem o que comer, o que beber, pode tomar um banho, pode vestir uma roupa limpinha. Agradece que você tem uma cama quentinha para dormir, um travesseiro macio. Agradece que você tem um teto sobre a tua cabeça, que você tem uma janela fechadinha para manter seu quarto quentinho no frio, que você tem um ventilador ligado no dia que está calor. Agradece tudo isso. A gente tem que aprender a ser mais grato, porque a gente recebe tanto, que, como ele falou aqui, se a gente parasse para prestar atenção, a gente ia se sentir humilhado por não agradecer. Então vamos à prece. Deus infinitamente bom, humildemente agradeço os benefícios que me concedestes. Eu seria indigno de vossa boa vontade se os atribuísse ao acaso ou aos meus próprios méritos. Bons espíritos,
que executastes os desígnios de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, aceitai o meu agradecimento. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me e de aplicar o que recebi em qualquer sentido, que não seja o bem. Agradeço-vos particularmente, e aí você citaria os benefícios ou benefício, o que de bom te aconteceu no dia, né? Então é isso. É tanta coisa boa. É uma ideia que você recebe, é um pensamento, é a resolução de um problema, é uma forma de executar uma tarefa que você recebeu no seu trabalho, que você estava ali pensando como fazer, e aí vem aquela inspiração, faz assim, faz assado, né? Vai por ali que dá certo. São coisas às vezes que a gente pode parar e achar que são pequenas, mas é um favor, é um auxílio, é um benefício que a gente recebe. Às vezes é uma inspiração, às vezes é uma situação que você está pensando como resolver, e aí de repente aparece à sua frente a solução daquilo, né? Ou às vezes é uma pessoa que você está precisando conversar, resolver alguma questão, e passa alguns minutos, a pessoa aparece na sua frente, e vocês conversam sobre o assunto desenrola. São benefícios, né? São coisas boas que acontecem, ele fala aqui de favores, né? São como se fossem favores, né? Mas não no sentido material, né? De alguém te emprestar algo, de te dar algo, mas muitas vezes de uma situação que te alivia ali o pensamento, te alivia a cabeça, porque você tira aquilo da frente, né? Aquela questão, aquele problema. Então é isso, gente. Acho que a mensagem da noite é bem essa. Sejamos gratos e sempre gratos por tanta coisa, não só material, muito pelo contrário, porque tudo que a gente evolui aqui é a nossa parte intelectual e a nossa parte moral. A parte material, ela é só um combustível para que a gente possa acelerar a nossa parte material, a nossa parte intelectual e moral. E assim, queridos irmãos, gratos por tudo e por tanto que recebemos, vamos auxiliar a todos quanto for possível, fazendo as vibrações dessa noite. Vibremos nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos. A todos aqueles irmãos que sabemos estar necessitados e estão em nossos pensamentos e em nosso coração agora, que eles possam receber o carinhoso abraço do Mestre Jesus, tirando deles esse fardo pesado, tudo que lhes atrapalha a mente, o coração. Vibremos por todos os irmãos que estão em situação de rua, sem ter o que comer, o que beber, onde dormir, o que vestir. Que o auxílio chegue através das boas mãos samaritanas, mãos amigas, mãos que ajudam. Vibremos por todas as famílias que estão enlutadas no dia de hoje, que aqui ficam tristes com a partida de um ente querido para o plano espiritual. Que o amor de Deus, através dos bons irmãos, conforte esses corações que ficam aqui desolados. E que os bons irmãos na espiritualidade acolham esses desencarnados, lhes auxiliem em suas recuperações, lhes encaminhem aos melhores tratamentos, para que possam assim se restabelecer e retomar a vida na pátria espiritual.
Vibremos por todos os irmãos que estão doentes, internados, acamados, seja em casa, em hospitais, nas clínicas, em clínicas de repouso, em clínicas psiquiátricas, em clínicas de recuperação. Que o amor de Deus chegue através das mãos dos médicos, dos enfermeiros, aliviando as dores e auxiliando para que tudo ocorra da melhor forma possível. Vibremos ainda por nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, irmãos de jornada, irmãos de caminhada e nossos vizinhos, todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, para que o amor de Deus entre em suas casas e em seus corações, lhes mostrando o caminho da luz, do amor e da gratidão. Vibremos ainda por todos que nos cercam, encarnados e desencarnados, sejam em nossos bairros, nossas cidades, nos países e em todo o planeta, para que assim possamos juntos caminhar para a melhoria da vibração energética de todo o nosso planeta Terra. Assim, Pai amado, te agradecemos por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que a gratidão seja a palavra de ordem de nossos corações, de nossos pensamentos, para que possamos assim demonstrar, entender e bem aproveitar todas as graças que recebemos a cada minuto em nossas vidas. E assim, queridos irmãos, encerramos os estudos dessa noite, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por estar conosco, e aos nossos mentores e benfeitores por nos acompanharem, bem como aos nossos queridos irmãos encarnados e desencarnados, que dispõem do seu tempo para estar aqui conosco. Fiquemos na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, se cuidem, tenham um ótimo final de semana. E na terça-feira a gente está junto para estudo dos Missionários da Luz. Um grande abraço, fiquem com Deus.